pastor pediu para a gente falar um pouco sobre o que fazemos, porque eu sou pastor sem ser pastor de igreja. Fui pastor muito tempo, pastoreando igrejas no Brasil, no exterior. Hoje nós pastoreamos pastores ao redor do mundo, porque os pastores não têm pastor. Então Deus nos deu esse chamado muito claro. Há muito espaço vazio aqui, se quiserem vir para frente. Deus nos deu esse chamado muito claro 10 anos atrás, e nós começamos uma rede de líderes estratégicos. São pastores de grandes igrejas. São 680, 690 pastores de igrejas de 2.000 membros para cima. Igrejas muito grandes, que por seu turno pastoreiam muitos outros pastores de igrejas menores. São pastores que não têm muitas pessoas no mesmo nível deles, então eles precisam ser ajudados, porque Deus deu a eles muitas responsabilidades, e se um deles cai, com ele cai muita gente. Então a gente procura ajudar. São em 42 países, por isso que alguns que conversaram comigo, como é que pode viajar tanto? É porque todos os anos eu vou a 42 países encontrar com eles. Então a gente se encontra, a gente tem um tempo junto, a gente organiza encontros de outros pastores de igrejas menores e procura abençoá-los. Então esse ano serão mais ou menos de 5 a 7 mil pastores que estaremos, através desses colegas, que a gente tem um acesso direto, nós estaremos treinando. O ano que vem serão de 7 a 8 mil. E a gente vai, é isso que fazemos basicamente. Aí temos além dos pastores, do pastoreio de pastores, nós temos os congressos ao redor do mundo que organizamos. Criamos um sem fim lucrativo chamado Center for Studies in Global Christianity, e a gente organiza essas conferências ao redor do mundo para ajudar colegas pastores, por exemplo, e missionários. Nós vamos ter uma na Europa, segundo ano. Agora tivemos em Madrid o ano passado, esse ano vamos ter em Lisboa. Muito bom. Já temos pastores de 19 países europeus inscritos, e a gente reúne com eles, chama-se conferências de encorajamento. Para fazer parte da conferência, você não pode estar pastoreando igrejas com até mais de 50 membros. São aqueles pastores que estão prontos a jogar a peteca para o ar e mudar de vida, porque já estão tentando, e as pessoas não se convertem. Então a Europa é um campo muito difícil. Reevangelizar defunto não é fácil. A Europa, o pós-modernismo tomou conta de tudo, e o povo está muito descrente da própria igreja na Europa. Há muitas coisas boas acontecendo, mas eles estão. Porque, na verdade, foram em todas as tragédias do século XX na Europa, que foram tantas, 2 guerras mundiais, com o berço sendo lá, genocídios, etc., cristãos estavam envolvidos em apoio e praticando isso. Então, a geração mais nova ficou muito descrente em relação ao cristianismo. Eles não conseguem separar entre cristãos e cristãos, entre nominais e nascidos de novo. Eles, quando a coisa vem para a confrontação, eles não conseguem distinguir os heróis da fé que salvaram a Europa depois, como Motte e outros, que trouxeram o desenvolvimento de volta e a paz, e eram ministros. Um deles era ministro presbiteriano. Motte ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 48, e dos que apoiaram Hitler, por exemplo, na Alemanha. Então, a Alemanha inteira tem 1,2% de evangélicos, o que é quase nada, embora tenha mais de 50% do povo dizendo que são cristãos. Dá para entender a diferença, né? Como a gente aqui no Brasil. Então, a gente faz esses congressos ao redor do mundo, e serão 11 este ano. O ano que vem terá um pouco mais. Como o islamismo está desafiando muito o Quênia, por exemplo, que tem um evangelismo muito forte. Quênia tem 75% da população frequentando igreja. A nossa denominação presbiteriana no Quênia é chamada de Igreja da África Oriental. Tem 2,5 milhões de membros. É forte, planta muitas igrejas. Mas, como é um hub, é um centro
educacional, um centro político e um centro econômico para toda a África Oriental, para os 12 países da África Oriental, o islamismo, com o dinheiro do petróleo, está chegando lá. Conseguiram aprovar a Sharia para os muçulmanos, que são 10% da população. Eles fazem fronteira com a Somália. Então, há muita tensão. E os pastores não sabem nada sobre o islamismo. Como nós aqui, não sabemos nada. É uma religião desconhecida da gente. Então, ano que vem, teremos, ou março ou abril, estou indo lá agora, dia 25 de julho, para ver isso, teremos um congresso para 3.000 pastores, treinando-os na evangelização de muçulmanos. Não é uma coisa maravilhosa? É o bispo Kitonga, não é Milonga do Caburetê, bispo Kitonga e bispo Oginda, lá eles são pessoas, tudo que é pastor de igreja grande na Quênia se chama de bispo. Então tem uma mania de chamar bispo para cá, bispo para lá, e eles estão organizando, são parte da rede de pastores, a gente vai se encontrar com eles e a gente daí vai para frente. Então fazemos isso. Tem a rede de pastores de jovens, porque são elementos que estão fazendo coisas maravilhosas, igrejas com muitos jovens ao redor do mundo, que a gente os põe juntos, vamos nos reunir em San Diego em agosto, porque eles serão os futuros líderes principais das igrejas, eles precisam ser amigos uns dos outros, transculturalmente. Então, o ano passado nos reunimos em Kuala Lumpur, na Malásia, esse ano em San Diego, o ano que vem é no Brasil, antes da Copa do Mundo, porque temos um projeto chamado AME Brasil, que está acontecendo onde os jogos estão acontecendo, e vão vir de 6 a 12 mil membros das igrejas cujos pastores fazem parte da rede, e nós vamos trabalhar aqui esperando ter 1 milhão de evangélicos. É o céu, primeira semana da Copa do Mundo, não é para os estrangeiros que vêm para cá, é para o Brasil, o nome é céu, compaixão, evangelização e unidade cristã. Vai ser uma coisa muito bonita. Se tiver uma equipe daqui que queira participar, Belo Horizonte está de vento em popa. Tem quase 300 igrejas envolvidas, podemos ir para lá, arruma hospedagem, conseguimos 12 mil camas, gratuitamente, nos acampamentos espalhados nestas cidades para hospedar o pessoal. Vai ser um impacto na primeira semana da Copa. Em Belo Horizonte, o que eles vão estar fazendo em compaixão, restaurando 120 campos de várzea e inaugurando naquela semana, porque por falta o campo de várzea tem se tornado local de tráfico de droga, porque não presta, toda arrebentada, as arquibancadas destruídas. Então essas igrejas, cujos pastores são da rede, influenciam outros, e já tem um movimento acontecendo lá. E eles estão restaurando para inaugurarem na primeira semana da Copa, com telão. O pessoal vem em campeonato na região, com as igrejas participando de futebol, atletas de Cristo, etc. E aí, no intervalo dos jogos que estiverem sendo transmitidos, os atletas de Cristo que estão parceiros com a gente, eles dão seu testemunho de conversão. Não é uma coisa linda? Mas, e aí, daí para frente, o campo restaurado, vai se montar projetos de manutenção dos jovens e adolescentes com o esporte, para evitarem entrar no tráfico de droga, no consumo de droga, etc. Então, cada lugar tem uma área, então vai ser muito interessante. É o céu, compaixão, evangelização e unidade cristã. Dá uma olhadinha, amebrasil, número 2014.com. É o website, aí você vai ver o que está acontecendo. E o pastor pediu para eu compartilhar isso antes de tratarmos sobre características que temos visto ao redor do mundo de igrejas crescentes, porque essa igreja participa no nosso ministério global. Eu sou um dos missionários daqui, não sei se você sabia disso. Igreja, alguns oram por a gente, eu, minha esposa, meus filhos, minhas noras, minhas netas, e a igreja mensalmente me manda uma quantia para ajudar com essas viagens, porque eu trabalho como diretor da universidade lá em Nova York, então eu tenho que dar alguns meses por ano lá. Uma universidade cristã muito grande, como o Mackenzie, mas o salário que a gente ganha, minha esposa também trabalha, o salário dela mantém a gente, o salário que eu ganho é para custear o ministério ao redor do mundo. E a igreja e outras igrejas completam isso, ajudando. Eu sou muito grato a Deus pela igreja aqui em Uberlândia, que se uniu nessa iniciativa. Agora, antes de eu entrar no assunto, eu tenho um apelo a fazer à igreja aqui. E o apelo a igreja, eu queria convidar pelo menos 2 presbíteros, ou talvez e mais alguns irmãos que queiram ir,
da igreja, líderes, junto com o seu pastor, para irem conosco ano que vem ao Oriente Médio. É o terceiro ano que a gente faz um retiro de líderes brasileiros e árabes. É impressionante, vem aqueles colegas do Iêmen, você nem imagina que tem igreja lá, da Mauritânia, do Sudão, da Tunísia, do Argélia, do Líbano, da Síria, do Egito. A gente se reúne num local de treinamentos da igreja presbiteriana no Cairo. Lugar lindo, é uns 5 estrelas. Pode acreditar, a própria existência do lugar é um milagre, porque não havia água em canto nenhum, tem um lago seco pertinho, salgado, e Deus deu a visão ao pastor para solicitar a autorização para comprar uma propriedade. É no Saara, na entrada da terra de Goshen, onde os israelitas ficavam 400 anos, hoje é deserto, não tem nada. E no mundo muçulmano, para um cristão comprar, uma organização cristã comprar uma propriedade, você não pode só ter o dinheiro, você tem que ter autorização do presidente. Só ele pode dizer sim ou não. É uma opressão terrível. Então, mas como a igreja é muito grande, são 7.000 membros no centro do Cairo, a Casa Dobara é muito vibrante, muito prestigiada no Oriente Médio inteiro, o presidente autorizou, 15 anos atrás, Mubarak, a comprar o terreno. Esse pastor deve ser louco, comprar areia? Ele comprou 120 hectares, é grande. E quando comprou, Deus disse que, na visão que Deus deu espiritual para ele, havia piscinas, lago. Mas como no deserto? Quando comprou, foi autorizado, contratou uma companhia, aí foi bater para abrir um poço artesiano. Surpresa, surpresa. Sabe qual foi a profundidade que encontrou o começo da água? Chuta, no deserto. 9 metros. Estava ali, havia um lago ali que ninguém sabia. Hoje é tanta água que tem piscina para todo lado, estão construindo um lago. É uma espécie de um Holiday Inn. Fizeram aquele estádio que a gente pôs aí no primeiro dia, com 10.000 pessoas, 12.000 jovens, é lá. E aí a gente vai para lá, a gente fica lá 4 dias, e ali nós somos inspirados, informados e desafiados a participar na majestosa obra que Deus está fazendo lá. Centenas de milhares de convertidos no Oriente Médio todos os anos. Então eu queria desafiar o conselho da igreja aqui, os irmãos que queiram ir, tem que ser gente madura, porque vocês vão ouvir coisa que ninguém ouve, não está em livro, e as pessoas que dão testemunho de conversão lá, até os nossos celulares são tirados quando chegamos lá, porque o governo rastreia pelo GPS. Então, para a segurança daquelas pessoas, todo mundo entrega o celular quando chega. Então, para que a pressão é grande demais. Mas você vê aquelas pessoas vindo dando testemunho de como Cristo apareceu para elas, que é proibido pegar o evangelho lá, mas ninguém pode proibir Jesus. Então, ele toma a iniciativa. Ele aparece para as pessoas e as pessoas se convertendo, e você vê elas lá dando testemunho. É uma coisa fenomenal. É imperdível. Querem ouvir só um dos testemunhos que uma engenheira deu lá ou não? 36 anos a engenheira. O Islã afirma que Jesus não morreu na cruz. Quando Jesus estava para morrer na cruz, eles tiraram Jesus de lá e crucificaram Judas. Foi Judas que morreu na cruz, diz o Islã. E ela cresceu ouvindo isso aí. Mas aí passou aquele filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Uma daquelas coisas que só olhando da perspectiva de Deus a gente pode entender. Todos os países árabes autorizaram a passagem do filme A Paixão de Cristo. E os cinemas ficaram lotados, passou por 2 semanas, no mundo árabe inteiro. E aquela foi uma coisa tremenda, um filme poderoso. E aquela engenheira foi ouvir o filme, assistiu o filme. E eu estava traduzindo a engenheira, porque ela falava inglês, eu traduzia, porque o encontro que a gente faz anual é todo em português. Aí ela disse que à noite ela teve um sonho. E o sonho foi a conversão dela. O sonho ela via Jesus na cruz sangrando.
E ela pergunta: quem é o senhor? Ele falou: eu sou Jesus. Eu sou Jesus, crucificado por você. Na cena seguinte do sonho, quando ela olha para a cruz de novo, já não era Jesus que estava lá, era ela. Ela na cruz com Cristo, crucificada, e Jesus dizendo para ela: não quer ser crucificada comigo? A Bíblia não diz que nós fomos crucificados com Cristo? Aí ela acordou, e no Egito, quando uma criança cristã nasce, os pais tatuam no punho da criança a cruz. É a identidade para sempre, que ali está uma criança cristã. Quase todos os cristãos têm uma cruz tatuada no punho aqui. E ela, quando ela acordou, ela olhou para o punho dela, e aí ela baixou a camisa de manga comprida que ela estava lá, e mostrou para o pessoal. Aí todos estávamos chorando. As veias dela, algumas delas tinham ficado salientes, formando a cruz. Jesus a identificou com a cruz ali mesmo na conversão. Não é uma coisa fenomenal? O inacreditável. A gente presbiteriano não está acostumado a pensar nessas coisas, não. A gente pensa que é espiritismo. E olha que coisa. É claro que ela apanhou muito da família, ela foi posta para fora de casa, isso é 100% dos casos. Mas estava lá firme, nunca vai poder casar. Porque se ela casar, ela tem que casar. Se ela casar com um cristão, o governo só permite se o cristão se converter ao islamismo. Então, como ela não é mais muçulmana, ela fica solteira. Tem 2.000 jovens na igreja presbiteriana do Cairo solteiros. Não podem casar. E não pode sair do país e casar, porque poder pode, mas quando volta, se voltar para o país e nascer um filho, tem que ser educado na mesquita, senão o governo toma o filho. Então, eles preferem ficar solteiros. Então, as solteironas daqui e os solteirão têm esperança para você. Mas não é interessante esse mundo? Vamos lá, colega, põe o primeiro. Então, muito obrigado à igreja. Eu espero que alguns possam ir conosco. Me procura na saída, porque é mediante convite só. Não é que os que querem ir podem ir. A gente tem que conversar, por causa da natureza, da confiabilidade das informações que são dadas lá. Uma pessoa daquela se tornando público. Tivemos um sheik agora que veio dar testemunho. Era um líder da mesquita, se converteu. Apanhou tanto que a família o teve por morto e considerou que ele tinha morrido. E Deus o levantou. Mas aí ele não está público ainda no país. Se leva uma pessoa que não tem discernimento e filma no YouTube, faz alguma coisa, põe uma notícia, uma foto, aquela pessoa vai ser morta. Então a gente tem que ir com muito cuidado. Entende a situação? Mas para alargar a visão dessa igreja aqui, se vocês querem ser uma igreja de influência global, de acordo com as posses da igreja e a capacidade da igreja, não pode perder essa oportunidade. Bom, o mundo inteiro tem visto a igreja crescendo. Nunca o cristianismo cresceu tanto como está crescendo agora. Então vamos rapidamente só passar aí na América do Sul, só para você ter, e Central, para você ter ideia de onde o cristianismo avivado, está caminhando muito bem. Você tem a Colômbia, onde já é mais de 35% da população entusiasmada com Cristo, experimentando o novo nascimento. Você tem o Peru, onde 20% da população está caminhando com, assim, 100% dizem que são cristãos. Vocês entendem o que estou querendo dizer, né? Eu resisto a dizer que agora são cristãos, mas estão entusiasmados com Jesus Cristo. Nasceram de novo, 20%. Você tem a Argentina de 3% para 8% recentemente. O Uruguai é a nossa tragédia. O Uruguai não tem 1% de evangélicos. É o país mais ateu do mundo. Mais do que a China. A China não é. Mais do que por exemplo, Uruguai e Laos. Na ordem, os 3 países mais ateus do mundo são Uruguai, Laos e Israel. Então, Israel tem 29% da população que não acredita em Deus. O Uruguai tem 51%. Aqui na beirada da gente. Então, o nosso grande desafio. O Brasil, onde há um movimento para Cristo, com
bons e maus reflexos. E ali na América Central, você tem o Panamá e você tem a Guatemala. Panamá e Guatemala. Guatemala é o primeiro país com maioria evangélica da Centro-América. São mais de 50% da população evangélica. E o Panamá está enfrentando um avivamento sem precedentes econômico, político, social e espiritual. Parece Hong Kong. Quando você quiser fazer passeio de férias, não vá para a Disney mais. Vá para o Panamá. Você não vai se surpreender, não vai se arrepender. É uma verdadeira Hong Kong. Prédio para todo lado, segurança, saúde, beleza, montanha, vulcão, mar. Meu Jesus, como é bonito o Panamá. E só a Odebrecht está com 4 bilhões de dólares em contrato no Panamá. Construindo, só tem 3 milhões e meio de habitantes, construindo o metrô. Olha, churrascaria a churrascaria a R$18. Vai para o Panamá, é uma maravilha. Bom, vai para o próximo mapa aí, chefe. Então, a igreja está em expansão. Daí nós vamos ver na segunda parte as características, quando a gente viaja, as características. O Chile tem cerca de 18% de evangélicos, mas parou no tempo. A maior igreja evangélica do Chile é a Igreja Metodista Pentecostal. Eu preguei na igreja JBED, no centro de Santiago, são 130, 140 mil membros numa igreja. Só o coral tem 1.500 vozes. E o culto é acompanhado por 300 guitarras andinas, aquela, mas fica só por aí, é cheia de usos e costume. Toda quarta-feira eles batizam. Então, os batismos são toda quarta-feira. Tem uma estação de metrô só para a igreja. Eles usaram a propriedade da igreja, porque a Universidade Federal fica do outro lado da rua, em Santiago, e aí no domingo só a igreja usa, ninguém traz carro, vem de metrô. É uma maravilha. Pastor Henrique Duran, mas parece que parou na década de 20 ou 30. É aquela coisa, sabe como é que é? Pesada, cheia de uso e costume. Então, o Chile é um país moderníssimo hoje. Eles chegaram num limite que platô, não cresce mais, está parado, não toca mais ninguém. Mas é uma igrejona. Mas é uma igrejona que parece que você voltou no tempo da reforma. Então, vê lá, colega, qual é o próximo que aparece aí? A Europa. Pessoal, bem rapidinho, o pessoal fala que a Europa está indo para trás, só é atrás, já passou até um vídeo dizendo que estava sendo dominada pelo islamismo. Você lembra? Alguém viu isso ou não? Foi o BBC que fez uma besteira tremenda criando aquele vídeo, arrependeu-se depois. Ninguém detém a obra da igreja, é obra santa. O cristianismo nominal está numa situação difícil, mas o cristianismo evangélico está cheio de vida, está caminhando. Você sabe, o nominal lá é o cristianismo protestante. Está duro. O John Knox, o fundador do presbiterianismo na Escócia, a igreja que ele fundou é um boteco. Mas ainda no domingo eles separam as coisas lá e o pessoal prega. É uma situação, é uma coisa terrível, rapaz. Meu Jesus amado, então a Santa Ceia do Senhor à base de cachaça. Mas a coisa funciona de outras maneiras lá. Há um movimento para Cristo na França, há um movimento para Cristo na Inglaterra, através dos imigrantes. Eles vieram para ficar. Povo corajoso, principalmente da Nigéria e do Quênia. Então, ali, está vendo ali a Ucrânia? A Ucrânia é uma coisa tremenda. É o país mais racista do mundo. Não tem nada tão racista quanto a Ucrânia. Racista. Mas, surpreendentemente, as duas maiores igrejas do país são pastoreadas por negros. A igreja do Sunday Adelaide e a igreja de um outro nigeriano. Então, os jogadores de futebol brasileiros vão jogar lá? Nenhum deles é lourinho de olho azul. Então, criaram uma predisposição de aceitação. Muitos deles são atletas de Cristo. Há um movimento lá na Ucrânia que é para Cristo, que é uma coisa tremenda. Igrejas se multiplicando, mas o racismo é grande. O patriarca da Igreja Ortodoxa publicou no jornal mais importante do país, página dupla, central, uma pergunta. Será que nós chegamos a um nível tão baixo que estamos ouvindo os negros? Vê se pode uma coisa dessa. É terrível lá.
É terrível. Mas como o Sander Adelaide e o outro não se importam com isso, o prefeito de Kiev é membro da igreja de Sander Adelaide hoje. Então, é bonito ver o que está acontecendo lá. A França se planta uma igreja evangélica a cada 10 dias. É pouca gente ainda, mas há um movimento de volta para Deus. Parece que quando sentiram pressão do secularismo e do islamismo de imigração, os caras estão começando a se identificar. No movimento contra o casamento gay, os maiores movimentos, a surpresa não foi a Inglaterra, não foi a Alemanha, foi a França. Foi a França. Milhões de pessoas na rua pela família tradicional. Olha que coisa bonita. Vai o próximo aí, colega. Aí é um mapa maior, que mostra a Europa como um todo. E aquele país que está ali, Bielorrússia, a capital é Minsk, é o último ditador pesado na Europa. O cara fez uma biblioteca que custou $1 bilhão. Eu sou sócio para sempre daquela biblioteca, eu me tornei sócio. Porque você, para apaziguar o patriarca da igreja ortodoxa, o ditador, é como se tivesse entrado nas páginas da Bíblia. Você entra dentro da biblioteca, dá uma olhadinha. Biblioteca em Minsk. Ela parece uma nave, ela tem uns 12 andares, mas o povo só vai até o 3º andar. E quando você entra, as paredes dela são todas as cenas do Novo Testamento. É como se tivesse entrado dentro de um grande livro, dentro da Bíblia. É um negócio impressionante. Aí você vai no computador, você pede um livro e você vê a mão mecânica indo lá onde o livro está e trazendo pelas trilhas para você. É um negócio super bacana. $1 bilhão e o povo morrendo de fome. Mas a igreja, principalmente a igreja batista, vai muito bem. Eu estou num flash muito rápido aqui para a gente poder ter tempo para tratar das outras coisas. Vai o próximo aí, colega. A Ásia. Em todos os lugares da Ásia, a igreja está indo bem. É o último continente a ser conquistado. Porque o cristianismo, até o ano 1000, conquistou a Europa. No ano de 1000 a 2000, conquistou a África e os povos novos da América. Só resta a China. São 100 milhões de cristãos na China. Só resta a Ásia. São 100 milhões de cristãos na China, 90 milhões na Índia. De 30 milhões para 90 milhões em 13 anos. Movimento para Cristo com muita dor, muita opressão. No Nepal, na capital não, mas nas tribos, nas montanhas, o povo vindo para Cristo aos milhares, principalmente com o trabalho dos batistas. Bangladesh, 3 milhões de muçulmanos convertidos nas mesquitas. Há mesquitas inteiras que agora estudam o Novo Testamento. Em Bangladesh. Ele não pode deixar de se chamar mesquita, porque senão os caras vêm e destroem. Então, nessas mesquitas, tem 2 lugares para orar. Tem um lugar que eles dizem assim, a oração em direção à Meca, quem quer orar, quem ainda é muçulmano, e tem a oração em direção ao céu, que eles dizem, que é orar a Jesus. Ainda se curvam, mas eles oram naquela direção. Uma coisa tremenda. O Vietnã, que já tem, principalmente o cristianismo da igreja católica, que é muito missionário no Vietnã, e da igreja cristã e missionária, crescendo muito lá no Vietnã. Muito, muito, muito. Já são uns 15% da população. É o país com o maior número de mártires dos anos 70 até aqui, assim, clérigos mortos. Eu visitei um mosteiro católico que tinha pelo menos 50 fotos de monges que foram mortos. Aí dizia assim, foi decapitado pelas forças comunistas enquanto pregava no evangelho tal. Olha que nuvem de testemunhas. Coisa impressionante. E a igreja cristã e missionária, que é forte lá. Coreia, que todo mundo já sabe, Japão é uma dificuldade. O Irã, a igreja hoje já está de 5 mil crentes no ano 1979, quando começou a Revolução, já são quase 1 milhão. Principalmente na parte que faz fronteira com o Iraque, onde tem os curdos, na parte norte. Porque os curdos estão vindo a Cristo da Síria, são 22 milhões. Da Síria, Turquia, Iraque e Irã. Não havia igrejas até 1992, agora são quase 1 milhão de convertidos. No norte do Iraque, eles são praticamente autônomos. E o Congresso de Oração iraquiano, todos os anos, para líderes, reúne... Eu tenho pena que eu não trouxe o vídeo.
reúne de 800 a 1.000 líderes, lá no Iraque, no norte do Iraque. No sul, a igreja sofre muito, mas os perseguidos foram para o norte. Não é uma coisa linda? Ninguém detém a obra santa. Vamos ao último mapa aí, colega. Deixa eu ver aqui. Ver o Cazaquistão. Cazaquistão é um país. Eu estava no Canadá uma ocasião e peguei meu mecânico era muçulmano. Peguei a revista da Associação Muçulmana do Canadá e, surpresa, ele estava pedindo ajuda, dinheiro, para levantando recursos para criar atividades, porque eles falaram, para contrabalancear a perda de jovens nossos para o cristianismo. Há uma igreja, por exemplo, no Cazaquistão, um coreano plantou uma igreja lá, o governo proibiu a família dele de imigrar, pensando que ele ia embora. Expulsou a família dele do país, ele ficou sozinho. Ele vai a Seul 1 ou 2 vezes por ano ver a família. Ele está com milhares de pessoas na igreja. É uma coisa fenomenal. Ver o que Deus está fazendo no mundo é uma coisa tremenda. Ninguém detém, é obra santa. Jesus disse assim, as portas do inferno não o quê? Não tem jeito. Quando a igreja se dispõe a atuar, a porta é um instrumento de defesa. No poder do Evangelho do Espírito Santo, as portas vão caindo. Então, a pergunta é, quais são as marcas? Vamos lá, colega. Vai para o DNA aí, o slide do DNA. É a Índia, mas a Índia é um assunto à parte, ele não pode, só tem meia hora para terminar. Ô, Carlos, meu amigo, dá para pôr o DNA? Como é o nome dele? Marcas do DNA. Então, se as igrejas estão crescendo por aí afora, tem que sobrar um pedacinho para a gente também, está certo ou não? Por que só nesses outros lugares? Às vezes a gente vê a igreja emperrada aí, a padaria, que era padaria, virou supermercado, a loja que vendia, aquela banquinha que vendia revista, virou livraria. Não é assim? Por que é que a igreja tem que ter sempre a mesma coisa, tem que ser sempre a mesma coisa? Tem um lado positivo, de perenidade, de estabilidade, mas a população cresce. Por que é que as igrejas resistem tanto ao crescimento? Porque quando fala em crescimento, ela começa a dizer assim, não, o importante é crescer em qualidade. Já viu essa conversa ou não? Mas quem mais defende crescer em qualidade são os maiores porcaria dentro da igreja. Não estão aí com nada, é um mau testemunho, uma coisa tremenda. Porque se for bom mesmo, desperta o saborzinho no gosto do outro. O picolézinho de coalhada que eu comi ontem, chupei ontem aqui, é muito bom. Eu já quero outro, porque se é bom a gente está certo ou não? Aqui o homo como é que é o homo? É o branco. Qual é a propaganda da homo? Se fosse, não tem propaganda que garanta você vender 2 vezes para a pessoa se for uma tragédia. Não é assim? Se é bom, cresce. Então, esse negócio de qualidade e quantidade, é importante as duas coisas. É importante as duas coisas. Há mistérios de Deus que a gente não entende. Então, mas o fato é que, na clareza de Deus, Deus diz assim, ide por todo mundo e fazer o quê? E fazer discípulos de todas as nações. Então, o pessoal pergunta, qual é a vontade de Deus? Como é difícil saber a vontade de Deus? É difícil nos particulares, mas não no geral. No geral, a vontade de Deus é a vossa santificação, qualidade. No geral, a vontade de Deus é faça discípulos, quantidade. Então, no particular, se eu vou comprar um carro ou não, se eu vou casar com a Filomena ou não, se eu caso com o Toninho, se eu vou... Nos particulares, que faculdade eu vou fazer, é difícil saber. Todos nós lutamos com essa coisa de vontade de Deus. Mas, no geral, no atacado, é qualidade e quantidade caminham juntos. Amém? Então, eu estou já vendo o dia que vocês não vão ter 2 cultos só, não, vão ter 5 aqui. Por que não? Por que não? Por que eu tenho que conhecer todo mundo por nome? Por que eu tenho que conhecer todo mundo na igreja por quem é o pai e quem é a mãe? Por isso que a igreja é composta de 3 grupos. A igreja saudável, ela é composta do pequeno grupo ou célula, é um grupo até umas 50 pessoas, onde você conhece todo mundo lhe conhece, telefona para vocês vão para comer pizza. Ontem eu comi um queijinho, um pastel ali no
Como é que é o nome daquilo lá? No pistacho, aquela coisa. Então, você está sempre junto com aquele grupo. Ah, fez um clubinho na igreja. Fez, não. É porque todos nós temos um grupo de intimidade. Faz sentido? Então, é só ver o que acontece depois do culto aqui. Você aperta a mão de uns, mas você bate papo com os outros. Porque é o grupo de intimidade. A gente tem a congregação, digamos assim, se pudermos chamar nisso aí. O primeiro C é o grupo pequeno, de intimidade. O segundo C é o grupo maior, é o ministério da SAF. Está cheio de mulher da SAF que você não sabe da vida da pessoa. Mas você tem algumas lá dentro, mas põe vocês todos juntas. Porque é um grupo de interesse, é um ministério social. E aí existe a celebração, que é quando todo mundo vem junto. Lá em Colômbia tem uma igreja de 145 mil membros. No dia é a igreja do pastor Rodrigues. Ele não tem papo. No domingo que eu cheguei lá, na quinta-feira que eu cheguei lá para visitá-lo, eu vi uma fila para entrar na igreja para o culto das 7 da noite, a fila começa a ser formada às 7 da manhã. Na quinta-feira, que só cabe 15 mil pessoas no templo. E aí vende cachorro-quente, só não tem pão de queijo, eles ainda não aprenderam isso lá. Mas caldo de cana eu vi. Então, tem de tudo lá. E aí eu perguntei, aí é um culto de libertação que eles têm na quinta-feira. Então eu perguntei para ele, no domingo anterior ele tinha batizado 5 mil pessoas no culto. 6, eles batizam por imersão lá, 6 piscinas grandes de plástico que eles alugaram, 3 horas e meia só batismo, os pastores todos batizando. E, meu Deus, e como é que esse povo se conhece? Ele falou, não se conhece. Esse povo é conhecido por Deus. Então, eles têm as áreas de ministério. E como é que você... Como não só cabe 15 mil pessoas, nós temos 10 cultos por final de semana. Então, uma vez por semestre, a gente aluga um parque. E aí nós fazemos o dia inteiro de atividade lá. Coisa bonita. Aí todo mundo se alegra porque vê o crescimento da igreja. Louvado seja Deus. Na verdade, ele é pastor de 10 igrejas, de 1000 igrejas dentro da igreja. No mesmo espaço. Não gasta mais contratando outro pastor, não gasta mais construindo outro espaço. Entendeu aí? Então, quais são as marcas da igreja crescente? Vamos lá, próximo slide. Temos visto aí. Primeira marca, está na liderança. Igreja crescente é a igreja de liderança forte, mas marcada por 3 coisas. Visão, o líder é o visionário. A função da liderança da igreja é traçar o rumo para a igreja caminhar. Porque senão cada um vai dando uma opinião e fica um balaio de gado dentro da igreja, você sabe disso. Então, o líder é aquele que consegue ver o que ninguém consegue ver. Ele consegue ver o navio parado no próximo porto, quando você ainda está no porto atrás. Então, o líder é aquele que diz assim, eu consigo ver a igreja, se vocês andarem comigo, daqui a 10 anos nós vamos chegar aqui. Ele já está vendo, ou eles já estão vendo, ou elas, já estão vendo o navio parado à frente. Então, evita a igreja fazer de tudo, porque tem igreja que parece um dragão de 500 cabeças. Atira em todas as direções e não chega em lugar nenhum. Então, a primeira marca das igrejas crescentes é que você tem líder muito sólido, que conhece, tem convicção de que Deus orientou a ele ou a ela na direção em que a igreja deve caminhar. Aonde a igreja vai estar daqui a alguns anos. Aí facilita excluir algumas atividades bem intencionadas, mas que não se encaixam na visão, e adicionar outras. Faz sentido ou não? Porque todos nós temos as nossas preferências. Se deixar a critério de todos nós, vai virar um balaio de gato isso aqui. Porque todos nós temos ações nobres que gostaríamos de ver acontecendo. Mas nem toda ação nobre encaixa-se na visão da igreja. Deu para entender? Segunda coisa. Não, volta aqui lá. Igrejas crescentes se comprometem com a liderança de longa duração. Eu não conheço nenhuma igreja que virou igreja grande de um minuto para o outro, a não ser o Pentecoste, em Jerusalém. Ela, em geral, os pastores permanecem longo tempo. No nosso sistema presbiteriano é ruim, porque esse negócio do conselho todo ano ficar decidindo se vai convidar o pastor de novo, é uma insegurança.
É o nosso sistema, mas é uma insegurança. Por exemplo, a igreja gosta do pastor Honório? Gosta ou não gosta? Então, segura enquanto é tempo, meu amigo. Já garante aí, o máximo possível. Pastor bom hoje está raro no mundo. Está dando umas trambiqueiras por aí afora, quando você consegue um, levanta a mão para o céu, faça 40 dias de jejum e melhora o salário dele. Então, olha, essa é a verdade. Se tiver pessoas aqui que foram pastores de igrejas grandes, viram a igreja crescer, você vai concordar comigo. Você vai concordar comigo que o pastor ficou muito tempo lá. Se torna pastor da família. Porque ninguém é pastor de uma igreja até que 50% do povo, mais um, tenham sido abençoados por aquele ministério. Eu fui pastor de uma igreja que depois de 105 anos restava 16 crentes. Mas não tinha duas famílias que se entendessem lá, aqueles 16. Os 3 pastores anteriores tinham tido problema sexual. Dureza. Aquilo era um balaio de gato, eu fui para um bordel. Então, 105 anos. No primeiro ano, a igreja pulou de 16 crentes para 80. Foi um crescimento fenomenal, pentecostal, está certo ou não? O que é que aconteceu? Final do ano, esse negócio de ano em ano, final do ano, o conselho da igreja chegou para mim, e aí, pastor, o que é que está pensando? Não, eu estou pensando. Aí eles falaram assim, um presbítero falou para mim, pastor, fala uma verdade que eu nunca mais esqueci, mas que eu tive vontade de estrangular ele na hora, eu tive. Ele falou assim, essa igreja já teve muitos pastores antes do senhor, e vai ter muitos depois, se quiser ir embora pode ir. Ele falou uma verdade ou não falou? Que eu já saí de lá faz muito tempo e já teve outros. E antes de mim tiveram 105 anos de história. Então, ele estava certo ou estava errado? O ruim estava eu, que comecei a achar que eu era a razão do crescimento da igreja lá. Deus tinha que quebrar o meu coração. E eu fiquei naquele negócio ali, naquela coisa, porque a gente trabalha em equipe. Aí eu fiz um estudo da vida daquele irmão, ia dizer daquele desgraçado, mas ele foi eu fiz um estudo da vida daquele presbítero. Houve um pastor na igreja, que ficou 16 anos lá, um nobre da igreja, chamado Mário de Cerqueira Leite. Foi um dos heróis da igreja presbiteriana do Brasil. Ficou 16 anos, a igreja cresceu a 600 crentes, aquela igreja. E aquele presbítero foi batizado, ele foi levado a Cristo, batizado por aquele indivíduo, ele batizou os filhos dele, fez profissão de fé dos filhos, da esposa. Quando a filha foi casar, dos 3 filhos, antes de Mário Cerqueira Leite morrer, foi ele, Mário Cerqueira Leite, que veio e fez o casamento. Quer dizer, nos momentos mais difíceis ou momentos mais alegres da vida da pessoa, aquilo era o pastor, nada me faltará. Então, o modelo dele de ministério era o Mário Cerqueira Leite. Você tem um modelo de ministério, não tem? Todos nós temos um pastor que influenciou a nossa vida, não temos? Sim ou não? E quando vem um pastor novo, você compara o pastor novo com aquele que influenciou sua vida. Então, se você achar, enquanto esse pastor novo não influenciar a sua vida, não lhe abençoar de uma maneira especial, o seu pastor que você recorre espiritualmente, embora já tenha até morrido, você lembra os sermões que a pessoa pregou, você lembra da pessoa, não é o colega que está ali, é o que veio, é o que você foi abençoado. Eu estou falando alguma heresia ou não? Pastor era aquele, a gente diz, porque não tem problema, é porque isso faz parte da nossa natureza. A gente é assim, a gente se alia às pessoas que nos abençoam. Então, então um pastor não vai se sentir seguro em igreja nenhuma, e nem a igreja com o pastor, enquanto o tempo não passa. Se é um tranqueira que só dá rolo, o sistema existe para mandar esse cara para a cucuia. Mas se a coisa está caminhando bem, é bênção. E dá tempo, até 50% mais um, terem sido abençoados ao ponto de dizer, não queremos outro. Aí o cara deixa de estar pastor para ele ser o pastor da igreja. E as grandes igrejas que a gente tem visto por aí afora são igrejas que cresceram porque os pastores se comprometeram. Agora, por outro lado, tem uns colegas enrolados por aí que a igreja dá um voto de confiança e o cara desaparece da igreja 2 anos depois. Vocês já viram isso ou não? Deus falou comigo. Usar o nome de Deus em vão é terrível.
Então, isso tem que ser uma simbiose perfeita. Se a igreja diz, pastor, Deus está abençoando-nos, cremos que estamos no rumo certo, o senhor explicou quais são os objetivos da igreja, qual é o futuro brilhante que está reservado para todos nós queremos embarcar nesse barco aqui junto com o senhor. E o cara diz, tá bom, e um ano depois ele diz, não, Deus falou comigo que eu tenho que sair, merece disciplina um cachorro desse. Ele está estragando a igreja, ele está lançando dúvida, ele está desgraçando a confiança dos irmãos. Então tem que ser um trabalho duplo, tem que ser muita oração, muita segurança, porque vocês estão comprometendo-se, ambos os lados, para aquela direção. Deu para entender? Todo mundo entendeu aí ou não? Mas vai para frente, vai para frente. E terceiro, tem que ter um espírito de aprendizado. Ninguém tem a verdade completa, só a Bíblia, a palavra de Deus é a verdade. E ninguém sabe todas as coisas. Aprender não é porque não deu certo no passado que não vai dar certo no futuro, tem que aprender. E nem é porque deu certo no passado que vai funcionar no futuro. O tempo muda, as gerações novas não aguentam muitas coisas da passada. Mas a geração passada tem que ter a sabedoria para dizer, não pode ser assim, nós não rachamos com as coisas, não, mas nós caminhamos com um aprendizado contínuo. Vamos construindo sobre o que já foi feito e avançando. Então, tem que ter esse desejo de aprender, tem que ter desejo de estudar. A igreja do banco fechado não acontece nada. Tem que ter os bancos da igreja abertos à possibilidade de conhecimento novo. Alguma perguntinha até aqui ou não? Vocês fazem lógica isso aqui ou não? Tá. Então, vamos lá. Segunda característica, olha aí. Líderes e seguidores. Tem algumas grandes igrejas por aí afora que eu tenho visitado que eu nem menciono. Eu nem convido os pastores para a rede. São grandes igrejas, são homens bons, mas eles tratam a igreja como propriedade particular. Há um perigo do pastor, se ele não tomar cuidado, se transformar em Deus da igreja. Há muito Deus da igreja. E aí ele se torna dominador dos que vos foram confiados, como a Bíblia diz. A maneira como Jesus falou, quem quiser ser senhor tem que ser servo, tem que servir. Por muito tempo havia esse negócio de quem está no topo. Na Bíblia, a pirâmide é invertida. É invertida. O maior é o que serve. Não é assim que Jesus falou? Então, as igrejas saudáveis, que crescem tem umas que crescem sem ser saudáveis, tem esses manipuladores, dominadores, que falam assim, ou você me obedece, ou Deus vai destruir, vai dar uma diarreia em você. Deus vai destruir sua família. Eu já vi coisas absurdas acontecendo. Eu já vi a manipulação no meio da igreja, é um absurdo. Graças a Deus que os presbiterianos são mais inteligentes, estudam mais, etc. Mas a manipulação, os indivíduos que inventam, há um grande evangelista no Brasil, dois na verdade, nem vou dar o nome deles, mas vou deixar vocês curiosos, que ele faz essas campanhas grandes que de vez em quando aparecem na televisão e no rádio, etc. E ele tem uma equipe dos cadeirantes, falso. E aí ele é tudo gente boa. E aí lá nos Estados Unidos também tem. E na África tem muitos manipuladores da igreja, do povo de Deus. Vão para o inferno esse desgraçado. Deus vai pedir conta desses indivíduos terríveis. Aí o que acontece? Deus está me dizendo, já viu essa linguagem ou não? Deus está pregando. Deus está me dizendo que tem um irmão, uma pessoa aqui à esquerda que está numa cadeira de roda. Já está tudo no mapa, já estudaram o mapa. E tem um cara na cadeira de roda que nunca foi paralítico. E agora, eu estou lhe dizendo, isso é fato, isso eu não estou trazendo uma verdade, isso é verdade, só não posso dar o nome. Mas ele falou, e Deus está me dizendo que você que está à esquerda, levanta agora, camisa azul, levanta. E o cara levanta e todo mundo diz o quê? Glória a Deus, aleluia. Hipócrita. E aí um agente policial entrevistou um dele, por que você faz isso? Ele falou, é para motivar a fé dos outros. Manipulador desgraçado. Não funciona. E aí o que acontece? O povo endeusa essas pessoas. Mais do que a Bíblia. E aí se torna ditador da igreja, manipulador da igreja. Então o cara diz assim, morra, o outro morre. É o Jim Jones.
lá na África, na América Central, que falou, tome veneno. 1000 pessoas tomaram veneno e morreram. Porque ele vira o Deus de Deus. Uma das coisas mais difíceis que tem na igreja é você dizer para o outro assim, bem feito, principalmente para pastor. E para líder, bem feito. E para todos nós, porque aí a gente vai para casa, a gente fez uma coisa bem feita, vai para casa, quando a gente põe a cabeça no travesseiro, volta o elogio, aí já não é o bem feito, é você é bom. Mas você é bom, hein? No dia seguinte, quando a gente acorda, o primeiro pensamento que vem já não é mais o bem feito, é você é bom. Aí a gente diz, você é extraordinário. E à noite, quando ele vai dormir, a gente deita a cabeça no travesseiro, já não é mais você extraordinário, é você indispensável. Então você se tornou Deus de Deus. Aí já não precisa de Deus ali. E aí você se torna um déspota liderando a igreja. As igrejas saudáveis, que crescem de uma maneira saudável, são aquelas igrejas onde a liderança é equipadora. Ela treina o outro, ela quer ver o outro crescer. Olha aí, é uma diferença gritante entre um que só domina e o povo se curva, e a outra que celebra porque foi equipada. Por isso que esse ministério de pequenos grupos, quando é bem entendido, ou célula, como você queira chamar, que você é treinado para pastorear pequenos grupos, é uma bênção. Que você é treinado, você divide o ministério da igreja, você se sente responsável e você se sente ajudado. Está fazendo bem para mim. Alguma perguntinha aqui? Então, quando a igreja cresce, eu tenho visto, e é saudável, ela é saudável porque tem uma liderança que equipa e não que domina. Que quartel, meu amigo, essa fase já passou. Deu para entender direitinho? Podemos seguir adiante? O assunto interessa ou não? Então vamos à terceira marca, vai. Agora tem a ver com você. Pensou que não ia sobrar para você? Porque as igrejas crescentes no mundo, você tem uma membresia engajada e vibrante. Porque você pode ter uma igreja cheia de gente que está ali, porque os pais eram dali, os avós eram dali, já compraram, quem comprou o banco foi seu avô. Tem disso. Eu já fui numa igreja, já entrei numa igreja onde estava lá sentado esperando o culto começar, muito antigo. Chegou um cara e falou, esse banco é meu. Ah, é? Não olhou, não? Estava lá, doado por família tal. Aqui é da minha família, procura outro. Então, a igreja pode estar, e estava bastante gente, mas não sabia, era visitante. O banco da família tal, propriedade particular. Então, a Europa tem muito disso. Então, estou querendo dizer o seguinte, preste atenção aqui, ó. Igrejas crescentes crescem pelo trabalho de todos. Se você tem, olha como a ordem vai: visão, comprometimento de longa duração, para dar tempo treinar as pessoas, para dar tempo influenciar muitas vidas. Aí você tem o equipamento dos crentes, todo mundo sendo treinados para o desenvolvimento do serviço, os que querem pelo menos. Você tem a multiplicação da igreja, a igreja engajada. Como é que você sabe que uma igreja está engajada na obra, crê na visão, direcionamento da igreja e quer fazer de tudo para a glória de Deus? Como é que você sabe? Só tem 3 coisas. Não tem 4 maneiras de julgar, só tem 3 maneiras. Primeiro, se a gente gasta tempo com aquilo ali. Se não é uma marra, o coitado do líder aqui na frente, meu irmão, faz uma focinha, aparece. Se envolve, gente, não é possível. Como é que é? Vamos, todo mundo, igreja vazia, não dá. Faz um apelo que é deprimente, porque ninguém vem, a turma está preferindo outras coisas. Aí não funciona. Se a gente gasta tempo, se a gente se envolve naquilo ali, se a gente gasta tempo em casa pensando naquela... Aí você nota que você está investindo o tesouro mais precioso que a gente tem. O tesouro mais precioso que a gente humanamente tem é o nosso tempo. Não é a nossa finança, é o nosso tempo. Ele é curto demais. Cada dia que passa, a gente está mais perto da conclusão da data de validade. E você dedicar tempo para uma coisa, é sinal de que você está acreditando. Está certo ou não? Tempo. Segundo, ideias, pensamento. Se o cara fala alguma liderança da igreja, comenta com a igreja alguma coisa e ninguém não ressoa, parece bater num toco morto, e a turma vai embora e a gente não recebe feedback das pessoas. Olha, eu pensei a respeito daquilo. Quando a igreja está engajada, de repente começam as ideias a fluir.
de uma ideia lançada. Pastor, o que é que acha aqui da gente fazer desse jeito? Eu estive pensando em casa. Mostrou que você gostou, você se engajou. Porque quando a gente vai abrir um negócio, a gente tem as ideias e a gente dá ouvido a muita gente, não dá não? Porque a gente comprometeu-se com aquilo ali. E terceiro, uma liderança engajada é uma liderança que gasta tempo, ela se envolve com ideias e criatividade e ela coloca ali os seus recursos. Porque se você acredita no que está acontecendo ali, você quer ver acontecer. Porque você investe mesmo. Seus recursos, que já falamos de tempo, de intelectualidade, recursos de relacionamento e recursos de oração e recursos de finanças. A igreja se envolve. Então, por exemplo, há uma igreja lá chamada Gateway Church, igreja da porta, Gateway. Ela tem 18 mil membros. Pastor Roberto, nunca tirou uma oferta na igreja. Nunca tirou. Ele falou, mas é a igreja que mais arrecada. Por exemplo, nos Estados Unidos, 148 milhões de dólares arrecadou ano passado. Mas não tira oferta. Só para missões deu 18 milhões. Não quer dizer que as outras devam copiá-lo, é um modelo particular. Mas aí eu perguntei para ele é da rede, eu perguntei, como é que você faz isso aí? Ele falou, não, eu ensino o que o Evangelho é. O Evangelho de Jesus Cristo é gratidão. A gente anda para dar, porque quem recebe de graça tem que dar de graça. E o ensino das nossas igrejas não é traga dinheiro, entrega a vida. Seja agradecido por que Deus lhe deu, seja bondoso, é a bondade. Quando aconteceu a Katrina, aquela temporal que destruiu tudo, ele só tinha uma casa, ele, que é uma pessoa simples, pegou a casa dele e fez doação para pessoas que nem eram membros da igreja dele, venderam para cuidar dos desabrigados. Olha que coisa bonita, já fez isso 3 vezes na vida dele, 3 vezes. Então o povo vê o pastor dedicado desse jeito, vai atrás, ele imita. Tem uns carrascos por aí que não imita, mas um grupo imita. Então eu fico maravilhado quando eu vejo esses casos. Eu vejo o bispo Kitonga, que eu mencionei aqui, ele pastoreia 2,5 milhões de pessoas no Quênia. 2,5 milhões. Ele começou do zero, a igreja do Evangelho Redentor, Redeemed Gospel. Ele é no templo onde ele prega nos domingos, é de lata. O templo é de lata. Eu preguei lá. 19 mil pessoas no culto. Tudo em lata. Billy Graham pregou naquele púlpito. E o culto começou às 10 horas, era 1h30, eu pedi para sair, que não aguentava mais, mas porque eu tinha que encontrar um outro bispo. Mas lá vem a irmã dirigindo o louvor. Um equipe maravilhosa lá na frente. Ela começa alfa e ômega. Eu falei, isso eu conheço, estou em casa. Foi só a primeira música. Ela tirou o sapato, meu irmão, depois daquilo ali. Entrou num pique de dança lá e de música. E aí, de repente, lembra aquele filme Os Irmãos Cara de Pau? De repente, as velhinhas da igreja, que elas sendo tudo separadas por bloco, botavam um braço junto do outro e dançando na frente da igreja. Depois os homens, depois os jovens, depois as crianças. De repente, o bispo mete a mão no meu braço assim, fala, agora é nossa vez. Eu falei, não, bispo, sou um pastor presbiteriano. Eu não falei para ele, falei, agora é a nossa vez. Nossa! E quando vê aquele bicho, ele tem quase 2 metros, 60 e poucos anos, mas é grandão, o bispo Kitonga, estava me puxando, tive que atravessar a igreja inteirinha dançando com o bispo lá. A coisa mais sem graça do mundo. Mas, então, numa igreja dessa, se você pensa nos modelos brasileiros, se você pastoreia uma grande igreja, onde é que você vai morar? Num castelo. Porque a gente aqui criou aquela mentalidade de prosperidade. Você vai ver, você tem que criar demais. Jesus ensinou a gente vida simples. Sabe onde é que o bispo Kitonga, que nada acontece no Quênia sem tomar a opinião dele, mora? Na mesma favela onde ele começou. Eu dou muito valor a homens assim. Dias atrás ele pediu se eu podia levantar 15 mil dólares para ajudá-lo. Claro, bispo. Um pastor brasileiro deu 15 mil dólares para ele. O que é que você precisa? Ele falou, é o seguinte, Elias,
na favela, é a maior favela do mundo, mais de 1 milhão de pessoas morando na favela, lá no subúrbio de Nairobi. Ele falou, não tem banheiro. O único poço da favela, poço, é na propriedade da igreja. 33 mil pessoas tomam banho, faz xixi aqui, porque é o único lugar que eles têm para ir todos os dias. E agora nós queremos construir outro banheiro para mais 15 mil. Queremos que o povo, 48 mil crianças, tomem banho aqui, adultos, etc. E venham buscar água, porque senão vai dar bicho, água do poço. Tem água aqui embaixo, você ajuda a gente? Coisa maravilhosa, maravilhosa. Então, esses exemplos tocam o meu coração, entendeu? Da simplicidade, daquela coisa fenomenal. Quando deu a revolta lá após a eleição, a turba entrou para matá-lo lá. Mataram mais de 1.000 pessoas após a eleição, porque ele é da mesma tribo do presidente. Só que ele tem 18 pastores auxiliares, cada um de uma tribo diferente, que o Quênia são 80 tribos, aí 18 das tribos maiores têm pastores lá. De repente entra naquele templão de lá, está aquele pessoal para matá-lo. E o segurança corre para ele e fala, é violência, templo muito grande, e o povo da igreja começou a se levantar para sair. Ele fica em pé na frente da igreja e diz, olha, os meus pastores auxiliares, venham aqui para frente. De cara, os caras que entraram viram gente da mesma tribo deles lá, já tirou o ânimo de matar alguém. Ele falou, e ninguém sai, por favor, porque se tem um lugar bom para morrer, é na presença de Deus. Calou todo mundo, os caras enrolaram as bandeiras, as faixas saíram da igreja. Mas a igreja é engajada e vibrante. Ele está plantando uma igreja entre os muçulmanos de Mombasa, tocaram fogo na igreja dele, Bispo Kitonga, 500 pessoas convertidas. Aí ele manda e-mail para mim sempre, ele diz, Elias, você não sabe o que me aconteceu. E aí no e-mail, aí eu respondi para ele, mas o que é, bispo? Aí ele falou, tocaram fogo na minha igreja, mas agora é que está bom. Aí eu liguei de novo para ele, falei, porque estava muito calor, e agora a gente se reúne debaixo das árvores. E o povo vem, está entendendo? Porque acredita naquilo ali. Muito bem, vamos para frente aí. Mais para frente, mais um. Eu acho que só vai dar tempo até esse aqui. As igrejas crescentes de uma maneira saudável, elas são marcadas por uma preposição muito importante. É preposição ou conjunção? Preposição, né? Muito importante. Tem 3 maneiras da gente ser igreja. A gente pode ser igreja na comunidade, a gente pode ser igreja da comunidade e a gente pode ser igreja com a comunidade. Isso tem a ver com a relevância da igreja. Uma igreja na comunidade é a igreja que se reúne naquele lugar só no domingo, não faz mais nada. Está cheio de igreja. Não é vergonha que muitos anos atrás a Nações Unidas, a ONU, disse que os 2 espaços mais ociosos do mundo são os espaços das mesquitas e das igrejas? A gente constrói templos lindíssimos e ficam fechados para 2 horas por semana, onde o povo quando podia ter sido usado para coisas mais relevantes durante a semana, que é aquela ideia de, não, é o templo, é o espaço, é o espaço. A igreja na comunidade é estrangeira à comunidade. Ela dirige longas distâncias. Quando a cidade vai ficando maior, cada vez a gente vai mudando mais para a periferia, para os condomínios da coisa. Onde a gente estabeleceu-se, não representa mais nada lá. Então, para a comunidade, em muitos casos, no seu sentido mais amplo, a melhor coisa que aconteceria seria se a igreja vendesse aquela propriedade, que podia sair um supermercado ali. Podia sair um shopping center, dependendo do tamanho, podia ser uma farmácia, uma escola, não é assim? Faria mais bem à comunidade, porque tem muita igreja que está, mas não está, principalmente a igreja central nas cidades maiores. Não acontece nada durante a semana inteira lá, bota até uma grade imensa, ninguém fala, e aí no domingo enche de gente. O vizinho odeia aquilo ali, porque traz engarrafamento de trânsito, traz barulho, quando o cara queria descansar. Eu pastoreei uma igreja nos Estados Unidos, 5.000 pessoas. Que pobre para entrar, eu fiquei 2 anos lá, que era enquanto eu terminava o PhD. O Ronald Reagan era membro da igreja, presidente Ronald Reagan. E 7 guardas armados para não deixar pobre entrar. Vê se pode uma coisa dessa. Porque era em Beverly Hills. Só tinha milionário, ia com cuidado, porque tinha bilionário na igreja.
e tinha muito ator de Hollywood, mais ou menos 2000, então não podia deixar os paparazzi entrar, porque senão estragava tudo lá. Então, uma situação tremenda, mas era uma igreja na comunidade, porque a nossa vizinhança inteira era de judeu e árabe, e persa, iraniano. E um dia um cara ficou tão revoltado que pegou o Mercedes dele e atropelou o soldado que ficava lá. O helicóptero da polícia teve que vir, seguir o carro, prender. Porque ele disse, no domingo que eu tenho que descansar, esse povo fica me perturbando aqui com engarrafamento. Imagina, estacionamento, 1000 carros. Não cabia, tinha que trazer gente de ônibus e tudo, vários outros estacionamentos. Então ele falou, esse pessoal aqui fica me perturbando, não me deixa em paz. Perdeu a paciência e atropelou um policial. Foi preso. Mas é sintomático. Quando a igreja é na comunidade, e a comunidade é doida que a igreja sai de lá. Não sabe? Há uma igreja presbiteriana em Filadélfia, que foi ponto histórico da Revolução Americana. E o Van Engen, um professor meu, foi pregar nos 200 anos da igreja. Parou na porta da igreja, a igreja em pedra, aquelas igrejas bonitas, na porta da igreja, no jardim, na frente, e perguntou a 20 pessoas em Pittsburgh, ei, você sabe onde é a primeira igreja presbiteriana? Na porta da igreja. 200 anos de igreja lá. Pedra, que 19 falaram, não tem a mínima ideia. Só uma falou, você está na frente dela aí. A relevância, às vezes eu fico pensando que uma das coisas mais importantes que a gente podia fazer seria perguntar à vizinhança, o que é que eles pensam da igreja? O que eles pensam? Diz aí, o que você acha daquela igreja? Como se, uma pesquisa de opinião. Pergunta logo da igreja católica também, para não assustar. E da igreja presbiteriana? Pode ser que a gente faça surpreender muito bem, mas pode ser que a gente corra um risco danado. Então, a gente pode, uma igreja na comunidade, ela é estranha à comunidade. Temos 3 minutos. Ela pode ser uma igreja da comunidade. A igreja da comunidade, ela é tão proprietada, dominada pela comunidade ao redor, que ela não tem capacidade da voz profética. Todo mundo é de uma mesma família, ou de 3 ou 4 famílias, você não pode mexer com ninguém. As decisões são tomadas na mesa da refeição em casa, porque os líderes são tudo da mesma família. E com os índios americanos é isso que acontece lá. Nossas igrejas entre os índios americanos, por exemplo. Os caras decidem tudo na tribo, e quando vem na reunião do conselho, já está tudo certo. Então, os líderes não têm capacidade profética, porque eles são dominados, para não ferir uns aos outros. Está entendendo o que estou querendo dizer? Todo na mesma comunidade. Então, ela é melhor do que a igreja mas ela é propriedade da, e aí ela não tem condições de, para não ofender, ela não fica falando. E, finalmente, a igreja com a comunidade. É aquela que conversa, é aquela que estuda o que é que pode ser feito para melhorar o nosso redor. É aquela que respeita quem não é da igreja e ouve quem não é da igreja, que é uma das incoerências impressionantes do nosso meio, é que a gente quer conquistar pessoas para Cristo, que não são de Cristo e moram ao nosso redor, mas não confia nelas para opinarem nas coisas que nós fazemos. A gente quer dar o remédio pronto e não funciona. Tem que ouvir os outros, tem que chamar os outros, tem que conversar com os outros. Um projeto aqui, vamos começar um projeto social, mas você ouviu a comunidade ver se é isso que eles querem? Se é isso que eles precisam? E a gente vai para servir. O Filho do Homem não veio para dominar, veio para servir. E aí o cara entra e participa, ele não precisa ser líder lá, porque aí você tem que botar uma liderança espiritual. Mas você ouve e você o chama para participar junto. Qual é o problema de um não crente participar nas coisas, nas iniciativas das nossas igrejas? Tem algum problema? Tem, ele não pode ser líder. Mas a gente quer ver aquela pessoa no nosso meio. A gente tem que confiar naquela pessoa. O povo ao nosso redor tem que, quando pensar na igreja, segunda igreja de Uberlândia, esse bairro aqui, quando pensar na segunda igreja de Uberlândia, tem que dizer aqui, e se um prefeito doido resolvesse desapropriar a igreja, eles é quem tinham que fazer protesto na frente da igreja, para proteger a igreja. Porque eles têm que chegar à conclusão de que essa comunidade faz bem para o povo em geral. E não dá para pensar, isso é o sinal que meu tempo acabou, não é? Tem 5 minutos? Oh, glória a Jesus por tudo. Então, ele olha, preste atenção,
Você está entendendo o que estou querendo dizer, gente? Uma das coisas mais importantes numa igreja é a relevância. E relevância é sempre aos olhos dos outros, não é aos olhos da gente. A gente pode dizer, mas que igreja boa eu tenho? Boa para mim. Então está tudo bom. Mas a gente quer ser uma bênção para o público em geral. Então a gente tem que ver qual é a relevância da nossa igreja na cidade de Uberlândia e na cidade no bairro dos Martins. Aqui não é Martins? E aqui no bairro dos Martins. Se resolvermos sair para construir um templo maior em algum lugar, a vizinhança vai dizer, por favor, não faça isso, nós precisamos de vocês aqui. Terminar com um caso. Isso é importante, esse assunto ou não? Então eu vou terminar contando um caos. Você sabe que o país mais racista depois da Ucrânia no mundo é os Estados Unidos. E em 1994 estourou a revolta lá em Los Angeles. Alguém daquela época lembra aquela revolta? Que uns policiais brancos deram um couro num negro e deu uma revolta terrível. Los Angeles virou uma praça de guerra, queimaram o centro das cidade. Se você for em Los Angeles hoje, você vai ver ainda, eles guardam como memorial, lojas que foram saqueadas e queimadas. Tiveram que chamar 4.000 soldados armados com bala para botar em ordem. Os coreanos, muito vivos, que tem muito lá, eles têm metralhadora, que pode comprar o que você quiser, submetralhadora, e eles atiravam de cima para proteger as lojas dele, porque vinham os latinos, os indonesianos e os negros invadindo lá para roubar as televisões e as coisas que eles tinham, Samsung. Aquela coisa, foi uma coisa terrível, terrível. E morreu muita gente, Los Angeles em chamas, era a notícia que dava na televisão. E lá na nossa escola, Fuller, onde eu estava terminando um PhD, tínhamos uma classe de discussão com o professor Vanenga, para latinos, naquele dia. E 25 alunos. E não veio o Marcos Rodrigues, que era pastor. Ele tinha uma loja de bicicleta, conserto de bicicleta, no centro de Los Angeles, na área pobre de Los Angeles, onde estava acontecendo a coisa, e a igreja morava em cima da loja e a igreja ao lado. E não chegava o Marcos, E aquele ambiente consternador, ninguém falava nada no horário de aula, ninguém tinha coragem. Foi horrível, o terror que foi aqueles 3, 4 dias. Finalmente chega o Marcos, a aula já tinha começado. Chorava sem parar, no momento da oração, E aí o professor Vaneng tentou consolá-lo, falou, Marcos, por que você está chorando? Ele falou, rapaz, queimaram a minha bicicletaria, minha casa e minha igreja. Tocaram fogo em tudo. E chorando. Aí o pessoal, não, a gente ajuda você e tal. Aquelas palavras de consolo que a gente gosta de dar naquela hora da dureza. Ele falou, não, vocês não estão entendendo porque eu estou chorando. Por que você está chorando, Marcos? Ele falou, eu não estou chorando apenas porque queimaram a minha maneira de levantar recursos, sustento para a minha vida, minha igreja e minha casa. Eu, na verdade, estou chorando porque eu não tenho certeza que depois de todos esses anos lá, eles vão sentir falta da minha igreja no dia seguinte. É por isso, eu estou avaliando o meu ministério. Eu acho que eles não vão sentir falta da gente lá. Entende? A questão da relevância é uma das coisas mais fundamentais para um crescimento saudável. O que o povo desse bairro pensa dessa igreja? Como é que nós podemos ser relevantes para eles? Como é que eles podem dizer assim, não saia daqui, a gente vende a casa ao lado, vende a outra, a gente ajuda. Tem acontecido casos assim, Bispo Kitong é um deles. Não saiam daqui, vocês trouxeram o bem para a gente. Então, as igrejas crescentes, elas não são igrejas na comunidade, nem são igrejas da comunidade, que aí só entra o seu próprio tipo de gente. Elas são igrejas com a comunidade, a relevância. Que Deus ajude a igreja da qual eu faço parte aqui, que são vocês, sou missionário da igreja, a que a gente tenha uma liderança estável, de longa duração, que ama Deus, ama o povo, e que direciona esse povo ao futuro preferível divino para a vida de todos nós. Que Deus ajude a gente, para que os nossos líderes liderem a gente como servos, que aí eles se tornam modelos para todos nós, e equipadores, que a gente se anime
e que a gente olhe o campo que está pronto para a colheita, que é o bairro dos Martins. É o nosso primeiro campo missionário, a cidade de Uberlândia todinha, mas o campo primeiro aqui. E a gente seja uma igreja indispensável nessa vizinhança. Amém? Alguma pergunta? Vocês acham que esse é um assunto relevante? Então, que Deus abençoe e que haja reflexão, seguindo a essa nossa conversa na manhã. Amém?